Tem como uma pessoa ter trombose e não sentir nada? Será que existe essa possibilidade da pessoa de fato ter um trombo no organismo e não ter nenhuma manifestação, não sentir absolutamente nada? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular e trago conteúdo para blindar a sua circulação contra a trombose. A nossa circulação sanguínea envolve vários vasos sanguíneos. A gente tem as artérias, a gente tem as veias e elas se comunicam entre si. Na verdade, as veias por si só, elas se conectam umas com as outras. Para quê? Para poder distribuir o sangue pelo organismo. Então, uma das coisas que a gente precisa saber para poder entender uma trombose é que o nosso sangue, ele circula dentro de vasos sanguíneos e para esse sangue ser distribuído, ele passa por diversas veias. Quando que se forma, então, uma trombose nas veias? O sangue geralmente ele é líquido, não é verdade? Ele é fluido. Só que ali dentro daquele líquido existem várias células do nosso organismo. Tem células ali que são as células de defesa, por exemplo, as células brancas, também chamadas de leucócitos, que servem para proteger o nosso organismo contra a invasão de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de germes, no geral, de micróbios, no geral. Tem células no nosso sangue que ajudam a carregar os gases da nossa circulação, o gás carbônico e o oxigênio que a gente respira. Tem componentes da circulação que são as plaquetas, são responsáveis pela coagulação do sangue, por poder parar um sangramento. E quando há alguma perturbação do nosso organismo, algum distúrbio que altera a coagulação do sangue, essas células podem se agrupar, elas podem se aglomerar e gerar um trombo. Quando a gente corta, não desencadeia vários mecanismos no nosso corpo para poder formar aquela casquinha no machucado, estancar e fazer parar o sangramento. Quando alguma coisa desencadeia uma trombose, foi mais ou menos a mesma coisa. Algum mecanismo deflagrou a coagulação, a cascata de coagulação do nosso sangue e formou, entre aspas, uma casquinha de machucado, alguma coisa semelhante à casquinha de machucado que forma na pele quando a gente corta, só que ele foi formado dentro de uma veia, dentro do vaso sanguíneo. Isso que é um trombo. Então, um trombo é como se fosse uma casquinha de machucado que foi formado por várias células que circulam no nosso corpo, já que algum mecanismo deflagrou esse processo, iniciou a cascata de coagulação. Então, eu imagino que nesse momento você já deve estar se perguntando ou pensando que aquela casquinha, aquele coágulo não era para estar ali, concorda comigo? Não era para ele estar dentro da veia e que naturalmente é de se esperar que ele vai atrapalhar o sangue que passa por ali. Então aquela veia que formou um trombo ali dentro, você já deve estar imaginando que por ele ser um obstáculo para a passagem do sangue, é de se esperar que a pessoa vai sentir algumas coisas, vai ter sintomas. E realmente, na grande maioria dos casos, ela vai sentir sim. Já vou te explicar direitinho quais os sintomas. Só que como eu te falei no início do vídeo, que as veias elas se comunicam, na verdade, as veias elas têm, é igual a nossa rua, não tem a rua principal e as ruas laterais, que eu dei esse exemplo para vocês no início do vídeo, as veias da nossa perna podem também ter essas comunicações e o sangue passar por essas vias e a pessoa ter sintomas bem leves ou até mesmo não ter. Para mim, que vejo muitos pacientes, que atendo com frequência pessoas com trombose, a minha especialidade é essa, eu às vezes encontro sim alguns casos atípicos, alguns casos onde a pessoa aparece sem ter sintomas, às vezes são sintomas leves ou até mesmo teve a embolia pulmonar e a gente vai fazer o exame das pernas para poder rastrear se existe algum trombo nas pernas e acaba achando. E aquela pessoa relata que não sentiu dor, inchaço, peso, nada nas pernas. Realmente isso existe. Medicina não é como matemática, que 1 mais 1 vai dar 2, não é verdade? Não é ciência exata. O nosso organismo ele é uma máquina e essa máquina pode funcionar de diversas formas, não é verdade? Tem aquelas pessoas que são pouco sensíveis à dor, toleram melhor a dor, não vão ser tão queixosas, às vezes não vão sentir sintomas tão exuberantes. E tem aquele organismo também que acaba se adaptando, drenando aquele sangue por outras vias. Agora, o mais comum não é isso acontecer. O mais frequente, o nosso dia a dia, é a trombose dar sim sintomas. Então vamos falar um pouco desses sintomas para você aprender como reconhecer uma trombose.
O que que uma pessoa que está desenvolvendo um trombo sente? Uma das coisas mais comuns é esse trombo formar nas pernas, porque as pernas têm dificuldade para retornar o sangue para o nosso coração. Elas trabalham contra a gravidade, a gente fica grande parte do nosso dia sentado ou em pé na mesma posição. Então tudo isso pode colaborar para as pernas ser um dos locais mais frequentes onde se desenvolve a trombose. Então, considerando que a trombose aparece mais de 80% das vezes nos membros inferiores, nas pernas, geralmente são elas que nos dão um dos primeiros sintomas que está acontecendo alguma coisa errada. O que acontece nas pernas da pessoa? Geralmente a trombose ela vem de forma abrupta, de forma repentina, e o mais comum é só uma das pernas, ela acometer ou a perna direita ou a perna esquerda. E isso, pessoal, vem acompanhado de um inchaço. Você lembra que você lembra que eu falei que o trombo vai ser como se fosse um obstáculo na veia, vai atrapalhar o retorno venoso? Então, naturalmente, mais sangue vai se acumular na perna, já que ele tem dificuldade de sair, o retorno venoso está prejudicado e a perna tende a inchar. Então, eu vou te descrever agora qual é a forma mais comum, a forma típica, aquela apresentação mais frequente que a trombose chega para nós. É o aparecimento súbito, repentino, de uma hora para outra. Ontem eu estava bem, hoje a perna começou a me incomodar, de uma dor súbita, contínua, parecida com uma dor muscular ou até mesmo parecida com uma cãibra, acompanhada de um inchaço progressivo que não melhora. De manhã a perna está de um tamanho, à tarde maior e à noite maior ainda, ou seja, esse inchaço vai piorando cada vez mais. Então essa é a forma mais comum e na maioria dos casos isso se dá só em uma perna. É bem raro aparecer trombose nas duas pernas. Tá, Antônio, então eu tô com uma dor há 3 meses nas duas pernas, as minhas duas pernas incham, eu tenho uma dormência na coxa, eu tenho dor na virilha que sai da virilha e vai pro joelho, eu tenho dor nos 2 joelhos quando eu ando, eu tenho queimação só na sola do pé, eu tenho peso nas duas pernas, cansaço, inchaço nas duas pernas há 6 meses. Nada disso se parece com aquela descrição que eu fiz da trombose, não é verdade? Então, provavelmente, essas situações que eu descrevi não têm relação com trombose. Agora, você lembra que eu te falei que mesmo tendo uma trombose, a pessoa pode ser assintomática, não sentir nada? Então, todas essas manifestações não é comum que sejam, que uma trombose se manifeste dessa forma. Só que o médico é a única pessoa que vai poder confirmar para você ou não. O que eu queria que você levasse desse nosso encontro, desse nosso vídeo hoje, é que eu faço esse trabalho aqui com vocês, te ensinando, te explicando várias coisas com relação à circulação, mas de forma informativa, com caráter explicativo. Isso não substitui uma consulta médica, não tem como você descobrir em casa, sem procurar auxílio, sem fazer exames, se você tem ou não uma trombose, e eu não recomendo ninguém que comece a tomar remédio, anticoagulante, medicação sem prescrição médica, sem acompanhamento, só porque sentiu alguns desses sintomas, mesmo se você sinta exatamente aquilo que eu descrevi como sintomas da trombose. É fundamental o acompanhamento de um profissional habilitado, principalmente um médico, para 3 coisas. A primeira, fazer o diagnóstico certo, porque você só consegue tratar de forma correta se você sabe o que exatamente está se passando com aquela pessoa. Segunda coisa, para começar o remédio mais adequado para você, de acordo com o seu perfil, não existe só um remédio para tratar trombose, principalmente se você já toma outras medicações, te instruir. E a terceira coisa é acompanhar. A trombose não é simplesmente tomar o remédio e tchau e benção, e vai embora e toma por 90 dias, para e está tudo lindo, tudo resolvido. Não, pessoal, a trombose o médico tem que acompanhar aquela pessoa até o trombo ser resolvido e a pessoa de fato receber alta e estar liberada do tratamento. Não tem uma data exata que o trombo... Não tem como a gente falar uma data exata onde o trombo milagrosamente desaparece. Não, pessoal. O organismo vai reabsorvendo, o remédio vai ajudando aquele trombo ser removido do organismo. Só que cada trombo ele é de um tamanho, cada organismo ele é diferente um do outro e cada pessoa naturalmente vai necessitar de um período
único, né? E cada pessoa vai necessitar de um período diferente, de um tempo diferente de tratamento até ela estar completamente curada, até a trombose estar totalmente resolvida, tá bom? Então é isso que eu queria que vocês entendessem aqui comigo hoje nesse nosso encontro. E se você gostou, você pode fazer uma coisa para me ajudar, que é alcançar mais pessoas. Sozinho a minha voz tem um alcance limitado, mas junto da sua a gente pode chegar até mais gente. Então marca uma pessoa nos comentários para assistir esse vídeo também, envia esse vídeo para aquela pessoa que você quer levar informação de qualidade, ajudar ela a se cuidar, a prevenir, né, se proteger contra a trombose, para poder ensinar ela, assim como você aprendeu comigo hoje, a como reconhecer uma trombose, para que ela também possa saber disso, se cuidar e procurar auxílio médico caso sinta algumas dessas coisas, né, desses sinais e sintomas que eu falei. E deixa também nos comentários o que você está achando, o que você quer ouvir, para a gente produzir um conteúdo mais interessante, cada vez melhor para você, e saber o que você está achando aí do outro lado.